beleza? Assunto triste também tem que ser gravado. Já sou eu. Vamos lá. Esse vídeo vai ser difícil. É isso aí que você acabou de ler no título desse vídeo. Eu perdi mais de R$ 9.300 em uma única obra trabalhando com os tijolos cerâmicos. Mas Thiago, logo você que é adepto do método construção celular e que insiste para não utilizar os tijolos cerâmicos e fazer estruturas com formas de madeira. Pois é, meu amigo. Quer saber como foi que eu perdi tanto dinheiro em uma única obra? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar com detalhes. Vamos lá. O buraco foi fundo. Onde foi que eu errei? O que eu poderia ter feito para ter evitado um prejuízo dessa magnitude? E olha só, resumindo, eu aceitei fazer a fundação de uma casa toda com blocos cerâmicos, tijolos tradicionais, e fazendo as estruturas com formas de madeira, montando aço, montando a forma de madeira, enchendo pilares, enchendo as cintas. Tudo o que eu digo para não fazer foi exatamente o que eu fui fazer. E aí você deve estar se perguntando, eu mais do que ninguém sei disso, do tamanho do problema que a gente tem trabalhando com o método tradicional, e logo eu fui cair nessa cilada. Pois é, infelizmente foi exatamente isso que aconteceu. E eu não procurei essa obra, a obra que me procurou. Tudo começou quando eu fui contratado para fazer um muro com blocos de concreto celular. E aí a gente executou o muro, perfeito, foi excelente, do jeito que a gente vem fazendo há vários meses, há vários anos, executando muros com esse tipo de bloco, e o resultado foi ótimo. E foi ótimo. A gente conseguiu fazer dentro do prazo previsto, a gente fez no custo previsto, e como sempre, essa obra deu um lucro para a nossa empresa. E aí quando eu estava no fim dessa obra, eu já estava negociando a construção da casa com o nosso método. E infelizmente o cliente não teve condições de logo em seguida, ao concluir o muro, começar a construção da casa. E aí o que foi que ele pensou? Bem, já que eu não posso fazer a casa, eu faço pelo menos a fundação, porque eu já adianto uma parte da minha obra. E foi aí que o cliente me pediu para eu fazer a fundação da casa. E olha só, como esse terreno era muito inclinado, a fundação seria algo bem diferenciado, seria um trabalho bem complexo. E a gente sabe que fazer fundação em terreno inclinado é muito imprevisível. É muito difícil a gente ter certeza de todo o volume de material que a gente vai gastar. Quanto material a gente vai precisar para aterrar, a altura das sapatas, a altura das colunas, tudo isso influencia. E a gente só sabe quando executa, quando começa a cavar, que aí a gente vai identificar qual o melhor ponto para a gente poder executar a nossa fundação. Lógico que com uma boa sondagem de subsolo, testes e uma boa topografia, a gente consegue antecipar uma série de problemas. Mas como nesse caso a gente não tinha, a gente caiu para dentro e foi fazer a obra com as nossas estimativas mesmo. E aí o que acontece? Eu, querendo agradar o meu cliente, ele foi tão bom e tão atencioso durante a execução do muro, eu decidi fazer essa fundação, mesmo que a gente não tivesse lucro, mas eu queria fazer essa fundação para deixá-lo satisfeito e para ajudar principalmente com a evolução da construção da casa dele. E aí eu apresentei um orçamento, fiz todos os cálculos, um orçamento bem preciso e realista, tudo dentro do padrão. E nós fomos contratados para fazer mais essa obra, e aí, assim que a gente terminou o muro, começamos na fundação dessa casa. E aí vem o meu primeiro grande erro. A minha equipe, ela não tem experiência trabalhando com tijolos tradicionais. Meu pessoal foi treinado desde o princípio para fazer alvenaria com blocos de concreto celular. E é nisso que eles são bons. Quando eu os coloquei para assentar tijolos cerâmicos, a produtividade e a eficiência foi totalmente diferente. Eu acho que você já deve ter me visto falando em algum vídeo aqui no canal que assentar os nossos blocos de concreto celular é muito mais fácil do que assentar uma alvenaria tradicional. E nessa obra eu pude comprovar isso. O meu pessoal trabalha muito bem com os blocos de concreto celular. Tem uma boa produtividade, uma boa sequência e um ótimo acabamento. E quando eles começaram a trabalhar com os tijolos cerâmicos, a situação foi totalmente o oposto. O prazo de execução das alvenarias foi muito maior do que o previsto. O prazo de execução das estruturas com formas de madeira, com armação colocada no local, foi muito maior do que o previsto, também porque o meu pessoal não tem experiência com esse tipo de atividade. E aí o que acontece? A gente estourou em 2 vezes o prazo da obra. Eu tinha dimensionado
um tempo ideal para a gente executar toda essa fundação e nós gastamos exatamente o dobro desse tempo. E aí o que acontece quando você gasta o dobro do tempo que você dimensionou para fazer uma obra, você tem o dobro dos gastos, os seus custos indiretos dobram, a sua mão de obra dobra e o seu prejuízo dobra. O buraco foi ficando cada vez mais fundo. Eu errei no dimensionamento do material que a gente ia utilizar nessa obra. Como eu disse logo no começo, é muito difícil a gente conseguir dimensionar a quantidade de material para um terreno inclinado, principalmente quando não se tem topografia e quando não se tem sondagem do subsolo. E aí a gente gastou muito mais material do que o previsto, a gente gastou muito mais mão de obra do que o previsto, e como o prazo foi muito maior, os custos indiretos também foram muito maiores do que o previsto. E olha só, agora eu vou te passar valores de como foi executada essa obra. Deixa eu pegar o computador aqui. O custo total dessa fundação foi R$ 30.341,84. Isso foi o que eu gastei para fazer toda essa estrutura. Desse valor, só de mão de obra, a gente gastou R$ 13.000. Foram R$ 13.000 de mão de obra, totalizando 10 semanas de trabalho nessa obra. Fora a mão de obra, a gente gastou de material mais R$ 9.541,84. E além da mão de obra e do material, os custos indiretos somaram R$ 7.800. Quando a gente soma esses três valores, dá exatamente os 30 mil que eu acabei de citar. E foi o custo total que a gente teve nessa obra. Sendo que eu cobrei para fazer essa obra R$ 21.000. E daí você tira a diferença e vê o tamanho do prejuízo que eu tive. Foi exatamente R$ 9.341,84 que eu perdi durante essas 10 semanas trabalhando nessa obra. Cara, você tem ideia de quanto tempo eu preciso trabalhar para ganhar R$ 9.341,84? É muito trabalho, cara. É muito esforço. Eu não gosto nem de pensar nisso. Sofrido. Eu pensei várias vezes em abandonar a obra, mas eu tenho um nome a zelar e eu tenho um compromisso com o meu cliente. Afinal de contas, ele não tem culpa da gente ter dimensionado e ter executado a coisa de forma inadequada. Eu pensei em parar de fazer obras, afinal de contas, um prejuízo desse tamanho eu vou demorar bastante tempo para poder cobrir, mas no final das contas, a gente sabe que é com os erros que a gente consegue os melhores aprendizados. Então eu tenho certeza que com esse erro que a gente cometeu nessa obra, a gente vai evoluir muito e vai subir um patamar para as próximas obras que a gente vai vir executar. E aí você pode me perguntar, mas Thiago, se você fosse construir a casa toda, provavelmente você teria feito a fundação da mesma forma antes de executar a alvenaria com blocos de concreto celular. E você está certo, provavelmente eu teria feito isso. Porém, o meu prejuízo provavelmente seria melhor. Por quê? Porque eu provavelmente iria perder essa quantia, ou mais ou menos, na fundação, porém eu teria uma série de serviços a mais que eu iria executar com maior probabilidade de lucro, e esse lucro poderia reduzir ou até zerar o meu prejuízo. Então, resumindo toda essa história e toda essa dor de cabeça que eu tive, o objetivo desse vídeo é te alertar para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. Primeiro conselho, se você não tem experiência em uma determinada obra, não faça sem o apoio de uma pessoa que já executou aquilo. Não entre de gaiato na parada, não vá tentar resolver sem saber o que precisa ser feito. A minha experiência é com blocos de concreto celular, principalmente na construção de casas. Então eu não sei e nem tenho prática trabalhando com alvenaria de tijolos e com formas de madeira e estruturas convencionais. Então qual foi a minha grande falha? Ter apresentado um orçamento sem saber e sem dominar o que seria construído. No mínimo, eu deveria ter pedido ajuda a algum colega ou algum parceiro que é acostumado a fazer esse tipo de obra para fazer um orçamento mais realista e mais embasado. Segundo conselho, não coloque pessoas sem experiência para executar uma coisa que elas não sabem fazer. E foi isso que eu fiz com a minha equipe. A minha equipe é muito boa e muito eficiente trabalhando com os blocos de concreto celular, mas eles têm pouca experiência com tijolos cerâmicos e com formas para estruturas de concreto convencional. Então, se no início eu tivesse me atentado a esses dois pontos bem simples, talvez o meu prejuízo fosse menor, ou até não existisse prejuízo nessa obra. O cliente ia ficar satisfeito, nós íamos ficar satisfeitos e todo mundo sairia feliz. Então, beleza? Espero que você tenha aprendido com tudo que eu te passei até aqui nesse vídeo
e você impeça que isso aconteça aí na sua construção. E se você já teve esse tipo de problema e assumiu grandes prejuízos em algum tipo de obra, comenta aqui na descrição. Toda experiência é válida para evitar que a gente cometa os mesmos erros. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um legal aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, porque pode ter certeza que de todos os vídeos que eu postar, um deles pode fazer a diferença na sua vida. E é bom você estar inscrito para ser notificado e não perder esse momento. Me chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo. Agora eu vou trabalhar para pagar esse prejuízo. Oh, meu Deus do céu. Que vida dura.